E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a interação do Proximox virtual. Então, pessoal, antes da gente começar, eu tenho que fazer uma partezinha aqui de teoria para você poder seguir o vídeo aí com tranquilidade. Então, olha só, tem na sua rede, então é um frame que ele pode variar de 64 bits até 1518 bytes, na verdade, né? Aqui nós temos os campos, tá? Nós temos um preâmbulo, que é um pedaço de transmissão com um que indica para o switch que está terminando um frame e que vai começar outro. Aí nós temos o MAC address de destino, que é esse cara aqui. Temos o MAC address de origem. Temos o tipo e o tamanho do pacote. E temos os dados, né? Que aí vão ser o pacote IP, pacote CMP e outros tipos de pacote que estão trafegando na rede, encapsulados dentro do frame Ethernet. Lembrando que isso aqui é Layer 2, tá, pessoal? E temos o FCS, que é o trailer, né? Que é o finalzinho do pacote, que é o Frame Check System, né? Que aí ele vai ter o CRC do teu pacote, e aí no final da recepção, a tua placa de rede, ela faz um cálculo para saber se o que ela recebeu bate com o CRC de quem enviou. Se bater, o pacote está válido, ele é aceito. Se não bater, ele está corrompido e é descartado e consta, né, para incrementar o network erro. Aí, pessoal, dando prosseguimento, a gente vai ter o frame Ethernet 802.1Q. O que é esse cara, pessoal? Ele é uma evolução, é uma modificação, tá, do protocolo Ethernet para comportar 4 bytes do VLAN tag. Um equipamento que não está preparado para entender esses 4 bytes, ele vai ver um deslocamento do cabeçalho e ele vai interpretar esses 4 bytes, pelo menos os 2 primeiros ali, como sendo type length. E também, pessoal, ele está preparado, não é, para receber 1518 bytes e vai acabar recebendo 1522, um pacote maior do que o que ele espera receber, com isso ser descartado também. Se ele for menor, esse pacote ele não vai ser interpretado direito, porque o computador não espera, né, que naquela posição esteja o VLAN tag, então ele vai acabar interpretando errado os outros 2 bytes e o data, né? Então, resumindo, vai dar ruim. Com esse novo frame, né, você corta ali entre o source e o type, né, entre o MAC address de origem e o tipo. Eles vão ter, pessoal, 2 bytes para o tipo do tag, 3 bytes para prioridade e 1 byte para o CFI, mas o que importa para a gente é esses últimos 12 bytes aqui, ó, que é o VLAN ID, e esse cara ele vai comportar uma VLAN de 1 a 4094. Então você pode ter esse intervalo de VLANs aqui no teu frame, né? E esses caras eles vão estar contidos dentro desses 12 bits daqui do VLAN ID. Por que você, ao mesmo tempo desse frame de baixo nos equipamentos que suportam trabalhar com VLAN? Esse frame de cima, pessoal, ele vai representar a VLAN nativa. E esse frame de baixo ele vai representar a VLAN tagged. Ou seja, pessoal, quando a gente tiver uma VLAN que a gente chama de nativa, tanto na máquina, quanto na bridge, quanto na rede, o frame dessa VLAN ele não vai conter o tag da VLAN, que são esses 4 bytes adicionais. Quando a gente fala que uma VLAN é tagged, em algum elemento da rede trafegar no mesmo meio físico. Então, aí no mesmo cabo, você vai estar passando várias VLANs, uma nativa e uma ou mais tagueadas. É importante a gente saber disso aqui, porque na configuração do Proximox, a gente sempre vai ter a VLAN 1 como nativa e a VLAN 2 a 4094 como as VLANs tagueadas. Então, do lado da switch, é importante que a gente faça esse casamento, né? Para que a gente não mande esse frame aqui que não tem. No vídeo você vai entender isso melhor. Aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, 3 topologias que eu vou apresentar para vocês, tá? A primeira topologia, depois a gente vai ver a configuração lá no Proximox e a gente vai ver os testes utilizando uma VM e 2 VPCs que estão representando aí 2 máquinas físicas na rede.
Nós temos essa suíte Cisco lá na topologia do Lab. Temos os dois VPCs. O VPC2 ele sempre vai estar na VLAN 2. O VPC1 ele vai sempre estar na VLAN 1. E nesse caso aqui, pessoal, todas as portas elas estão como nativas, né? Então elas estão com um Azinho aqui. Esse A representa Access, né? E também você vai ver aí no próximo slide que nós temos um outro tipo que é o Trunk. E o Trunk, né, ele permite passar a VLAN nativa mais uma ou mais VLANs tagueadas. Aí, pessoal, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, a VLAN ela vai passar sem tag, né, desde a placa de rede da VM até a bridge lá no Proxmox. Aí da bridge vai interligar na placa de rede física do Proxmox para poder passar pelo cabo até o switch. E aí lá no switch, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Aqui dentro do switch é que vai acontecer a marcação do tag. Então, internamente na switch, essas VLANs elas trabalham com filas de pacotes separadas. E para a switch identificar qual é a fila e qual é a VLAN, ao entrar na switch, ela recebe uma marcação, tá? Então é nativa, tá? Até aqui, e da porta de acesso para frente, ela é nativa também e ela vai ser tagueada apenas ao entrar na suíte. Essa aqui, pessoal, seria a forma mais simples de você trabalhar com VLAN. Você precisa se preocupar apenas em colocar as portas corretas dentro da suíte. Só que, entretanto, né, infelizmente, isso aqui gera um problema que para cada coisa, mas se você tiver uma rede com 100 VLANs, aí você começa a ter um problema aí impraticável do ponto de vista da solução de rede, tá? A próxima topologia, pessoal, aí a gente começa a introduzir, tá? A parte de vão continuar trafegando nativa, né? Então vai estar nativa aqui, porque as portas vão permanecer em modo Access. Normalmente o host, né? As máquinas finais, elas não são configuradas, apesar de algumas suportarem a parte de trunk de VLAN. Geralmente, para o host, para a máquina de acesso, para a ponta final, você trabalha com a porta do switch em modo acesso e a máquina ela vai trafegar apenas com um frame Ethernet padrão, sem o tag de VLAN, o que a gente chama do pacote nativo, que dá origem aí do nome VLAN nativa. É a VLAN nativa da porta nesse caso. Aqui, pessoal, no nosso Proxmox, nós continuamos trabalhando aqui com a VLAN nativa também. E aqui a porta de cima, ela foi transformada em trunk na suíte, e aí ela está passando uma VLAN nativa e uma VLAN tagueada, que no nosso caso é a VLAN 2. Aí a gente precisa criar aqui uma VLAN dentro do Proxmox, e essa VLAN é que vai estar, né, representada pela placa ENS4.2, é que vai estar adicionada como parte da bridge, né, que é uma suíte virtual dentro do Proxmox. E aí, no caso da VM, a nossa VM vai ter duas placas, né? Uma, a ETH1, que vai estar na VLAN 2, e a TH0, que vai estar na VLAN 0. Então, para comunicar com as máquinas de verdade, vai ter dois caminhos ali, físicos, né, entre aspas, da máquina virtual até a saída do Proxmox. A diferença é que a gente começa a introduzir aqui o conceito de tag. Isso aqui, pessoal, na prática não tem muita funcionalidade no dia a dia, tá? É mais uma situação intermediária entre a topologia 1 e a próxima topologia para você entender a evolução do negócio. Claro que para cada uma a gente vai fazer um laboratório lá no Proxmox. Aqui, pessoal, é a topologia 3, onde a gente vai tratar a VLAN na VM, tá? Não necessariamente você precisa tratar a VLAN na VM, tá? Você pode usar isso daqui e criar diversas bridges aqui dentro do Proxmox, com placas de rede virtuais, cada uma com uma VLAN, e entregar assim a VLAN nativa direto para as placas de rede das VMs. Então, quando você tem que ter uma conforme a sua necessidade, esse caso aqui, pessoal, é quando eu quero ter na VM dessas VLANs nativas, né, para poder a máquina virtual injetar o tendo nativa aqui nas placas dos VPCs. E aqui, pessoal, nesse caminho verde, eu tenho a nativa mais as VLANs tagueadas. Então, o frame que não tiver o tag, ele vai ser tratado como VLAN nativa, como VLAN 1, no nosso caso, né?
até a plaquinha de rede aqui virtual da nossa VM e ela vai ser entregue para a VM como a VLAN nativa. O pacote segue no trunk marcado. E aqui no switch, pessoal, ao sair por uma outra porta, que não seja a porta que está indo para o Proxmox, se tiver uma porta de acesso, ele manda o pacote daquela VLAN específica, que é a VLAN nativa da porta de acesso, sem tag para o destino. Se for uma outra porta trunk, aí ele vai taguear ou não, a depender de qual é a porta nativa daquela outra interface, né? Então, por exemplo, essa porta 1 aqui, né? Se ela fosse um trunk também, que ela estivesse saindo, mas a nativa dela fosse a 2 e a tagueada a 1, aí ao sair esse pacote aqui, o nosso switch, né? Ele iria tirar o tag da VLAN 2 e acrescentar o tag 1 no pacote da VLAN 1. O que é tag, o que é nativo, depende, né, de onde está vindo e para onde está saindo também. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui para o Lab e eu vou implementar com vocês esse desenho aqui da topologia 1. Então é isso, pessoal. Estamos aqui no Proxmox, tá? Ele já tem as placas de rede aqui já configuradas, já ligadas, né? A placa de rede 6 é por onde eu estou acessando a gerência do Proxmox. E a placa de rede 3 e 4 aqui, ó, elas estão ligadas respectivamente a 3 na VLAN 1 e a 4 na VLAN 2. Eu já fiz a configuração aqui no switch, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Show VLAN. Então, as portas aqui, ó, elas estão como acesso, né, a 0 e a 2 na VLAN 1 e a 1 e a 3 estão como acesso na VLAN 2. Beleza, pessoal, a gente pode ver então que aqui, ó, o VPC1 já está com o IP dele e a máscara configurada, o VPC2 também. E o nosso objetivo é fazer aquela máquina virtual lá do Proxmox pingar nessas duas máquinas. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui no Proxmox preparar a parte dele primeiro. Então eu vou criar aqui uma nova bridge, vou chamar ela aqui de bridge 1, e vou colocar a porta NS3, que é a minha porta física que está ligada na VLAN 1. E vou colocar aqui uma descrição VLAN 1. Vou criar aqui uma nova bridge, VMBR2, né? Vou colocar aqui a NS4, que está ligada na VLAN 2, e vou colocar a descrição como VLAN 2. Vou dar um Create e vou dar um Apply aqui. Aí agora, pessoal, eu vou clonar essa máquina virtual aqui, chamar ela de Debian Test. Eu vou entrar na configuração do Debian Test, a gente vai ver que ela tem apenas uma placa de rede, ó, que está conectada agora na bridge 0. Eu vou colocar essa placa na bridge 1. E para ter, pessoal, acesso a VLAN 2, eu vou adicionar uma nova placa de rede e vou colocar ela na bridge 2. E vou dar aqui um Start na máquina virtual. Beleza, pessoal? Então eu estou aqui com o Debian, tá? Eu vou logar aqui nele e a gente vai dar um IPA. E aqui no IPA nós vamos ver que nós temos duas placas de rede, né? A NP6S18 e NP6S19. A 18 é a primeira placa, né? Ela vai estar na VLAN 1, e a 19, a segunda placa, ela vai estar na VLAN 2. Aí eu preciso fazer uma configuraçãozinha rápida aqui nas placas de rede, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um nano/etc network interfaces. Aí eu vou dar aqui um alto nas duas interfaces. Aí eu vou mudar, pessoal, aqui para static, tá? As interfaces, e colocar um IP. E vou repetir a mesma coisa para outra interface. Vou salvar aqui e sair. E vou dar aqui, pessoal, um Service Network Restart. Se eu der um IPA, aí nós temos agora IP nas duas interfaces. Se eu der um ping agora, pessoal, no IP do VPC1, que está na VLAN 1, que é o endereço 9268.10.10, ele vai pingar. E se eu repetir aqui, der um ping no 2010, que é o IP do VPC2, que está na VLAN 2, ele também vai pingar. E se a gente for analisar aquela topologia, o que está acontecendo aqui, né, pessoal? O pacote, ele está saindo nativo, né, aqui das placas de rede virtuais aqui da nossa máquina virtual e indo nativo, né, sem tag, até a switch. A switch internamente ela tagueia e ela devolve para as máquinas aqui o pacote nativo sem tag. Aí, pessoal, o que a gente teve, né? De todos os componentes, o que trafegou, tirando a switch internamente dentro dela, da switch para fora, foi esse frame aqui, que é o frame padrão do Ethernet sem a marcação de VLAN. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a configuração onde nós vamos ver a introdução aqui
do frame 802.1Q. Para isso, o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer uma modificação aqui na switch, onde eu vou transformar essa interface 1 de Access na VLAN 2 para trunk com a nativa na VLAN 1 e a VLAN 2 tagueada. E aí vou fazer a modificação na Bridge 2 para que ela trafegue, né, os pacotes da VLAN 2 saindo do Proxmox. E aí a gente vai ter o frame padrão da VM até a Bridge, e da Bridge para a rede a gente vai ter o pacote marcado. Recapitulando, pessoal, a gente tem então aqui no switch as portas 1 e 3 na VLAN 2 e a porta 0 e 2 na VLAN 1. Eu vou entrar aqui na configuração e eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na configuração da porta 1, que é que está ligada lá no Proxmox. Aí, pessoal, para configurar a porta aqui na switch, eu vou dar interface ETH 0/1, vou colocar ela switch port trunk encapsulation .1Q. Aí a gente vai pegar, né, e transformar o encapsulamento com o modo trunk no protocolo .1Q, que é o suportado lá pelo lado do Proxmox. Eu vou dar switch port mode trunk para mudar a porta de modo access para modo trunk. Vou definir aqui que no modo trunk a VLAN nativa vai ser a VLAN 1 e vou colocar aqui no modo trunk as VLANs suportadas como tagueadas vão ser todas as VLANs que estiverem criadas aqui na switch. Eu poderia colocar 2, né, que aí ele iria suportar só a VLAN 2, tá? Também funciona. Então vou dar um end aqui, vamos dar um show RAM interface ETH 0/1 e ele vai ter aqui os comandos que a gente colocou, tá, para a parte de modo trunk. Eu vou dar um WR para salvar, vou dar um show VLAN aqui. A gente vai ver aqui, ó, que a porta 1 ela não aparece mais nem na VLAN 1 nem na VLAN 2, tá? Porque agora ela está em ambas. Se eu dar um show interface ETH 0/0 switch port, a gente vai ver que a porta 0/0 está em modo access na VLAN 1. Se a gente repetir o comando aqui na porta 1, não é? A gente vai ver que ela está em modo trunk, tá? VLAN nativa do trunk é a VLAN 1 e ela está trafegando aqui, ó, apenas a VLAN 2, que foi o que eu configurei, tá? Eu poderia colocar AL e ele iria aceitar todas as VLANs que a gente criasse daqui para frente na switch. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, eu já fiz a configuração aqui da porta da switch necessária, agora eu vou configurar aqui no Proxmox. Vindo aqui no PVE e Network, eu vou criar uma VLAN associada a essa porta 4 aqui. Então, dou um Create, VLAN, e aí eu vou colocar aqui o nome da interface é NS4.2. Aí ele automaticamente determina que a interface mãe, né, a interface parente dessa VLAN é a NS4 e que o VLAN tag é o 2. Eu poderia muito bem criar aqui VLAN 2 e aí ele já iria identificar o tag como 2 aqui e eu iria ter que preencher o HAL device aqui como sendo a placa de rede física, né? Então, na documentação do próprio Proxmox, é recomendado que você use esse formato aqui. Vou dar um Create. E aqui na Bridge, pessoal, em vez de apontar para a placa física, eu aponto para a placa lógica, tá? A diferença é essa. Aí, pessoal, aqui do lado do Debian eu não preciso fazer nada, tá? Porque continua sendo nativo para ele. E aí, se eu faço um ping aqui para o VPC1, que está na VLAN 1, ele pinga. E se eu faço um ping para o VPC2, que está na VLAN 2, ele pinga também normalmente. Se a gente for analisar o que está acontecendo aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, a VLAN nativa, né? Nas duas VLANs, né, o frame nativo, ele trafegando até aqui a placa de rede, ele continua nativo aqui na placa ANS3, que está ligado numa porta de acesso, só aceita, né, o frame nativo, mas ele está trafegando tagueado aqui no trunk, tá? E aí é evidente, né, pessoal, que ao sair aqui das portas de acesso, ele também trafega como nativo, né? Esse NAT aqui não é NAT, pessoal, de NAT de rede não, isso aqui é nativo, tá? É só uma abreviação. Aí, pessoal, nós temos então agora a topologia 3, né? Onde eu vou fazer o tagueamento lá na VM e ele vai trafegar tagueado o caminho todo dentro do Proxmox, passando pela bridge, passando pela placa de rede até chegar na switch. Aí, pessoal, aqui no nosso lab vamos fazer algumas modificações, tá? Eu vou deletar essa interface aqui, ó, para não confundir a gente. Eu vou deletar a interface da placa NS4, né, que é a segunda placa aqui do Proxmox, e vou deixar só a placa que está indo para NS3, que é a placa 0 aqui do Proxmox, tá?
E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aquela configuração de trunk aqui na interface Ethernet 0/0. Eu vou vir aqui na interface Ethernet 0/0, vou dar um switch port trunk encapsulation.uk, switch port mode trunk, vou dar um switch port trunk native VLAN 1 e switch port trunk allowed VLAN 2. Ou nesse caso aqui eu vou colocar AL para mostrar 0/0 switch port. Eu vou ver que agora ela está no modo trunk, passando a VLAN aqui, e a gente vai ter uma modificação até grande do lado do proxy fazer. Primeiro eu vou fazer um intermediário aqui, pessoal, que é mantendo a nativa lá na máquina virtual e trabalhando com as bridges aqui para ter a VLAN. E vou criar a mesma VLAN aqui na porta 3. E aqui na bridge eu vou substituir aqui a porta 3 pela porta proxy. Se a gente for olhar aqui no desenho, ó, a NS3, eu tenho todas as VLANs trafegando. Aqui no Proxmox, o que eu fiz? A placa física ela vai ser a VLAN 1 e a placa lógica que a gente criou aqui, 3.2, vai ser a VLAN 2. Na bridge 1 eu tenho a VLAN 1 e na bridge 2 eu tenho a VLAN 2. Aqui no Linux não muda nada, tá? E se a gente pingar no VPC da VLAN 2, continua pingando. Então esse daí, pessoal, seria a forma legal para trabalhar quando a tua máquina virtual precisa estar em uma VLAN, duas. Aí você trabalha com as bridges e com as placas virtuais no Proxmox. Mas, Leandro, eu quero que seja trunk até a máquina virtual e lá na máquina virtual eu vou fazer essa modificação e criar as VLANs que eu precisar nela. Beleza, e como é que a gente faz isso então? Em vez de mexer nessas duas bridges aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova bridge aqui, vou chamar ela de bridge 999 aqui, 9999, vou chamar ela de trunk e vou colocar aqui VLAN aware, significa que ela vai entender pacotes tagueados, aí ela vai pegar pacote nativo e jogar na VLAN 1, e os pacotes tagueados ela vai respeitar e mandar o mesmo tag para a rede. Tanto no sentido rede VM, tanto no sentido VM rede física. E aqui a porta de bridge, né, a porta física, eu vou colocar a NS3, vou dar um create. Ela já está sendo usada, eu só posso ter essa porta numa VLAN, então não tem problema. A gente deixa sem nada aqui. Eu vou tirar a porta aqui dessa bridge 1 e vou colocar aqui. Por que eu não modifiquei, pessoal, a bridge 1? Só para vocês entenderem aqui, tá? Que é uma bridge nova, para vocês verem a diferença que a gente vai fazer uma modificação lá no nosso Debian. Vou dar uma apply aqui na configuração. Aí, pessoal, só para vocês verem aí a transformação, né? Aqui no Debian, eu vou vir aqui no hardware dele, ó. E eu vou pegar aqui a placa 0 e vou jogar nessa bridge nova. Como a VLAN 1 é a nativa, vai continuar funcionando, né? E eu vou pegar aqui, ó, placa 2. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar também na 999. Se a gente for aqui no nosso Linux, o ping para a máquina da VLAN 1 funciona e o ping para a máquina da VLAN 2 parou de funcionar. Por quê, pessoal? O que acontece? Se eu der aqui o IPA, as duas placas de rede que a gente tem aqui, a gente está usando a placa mãe, a placa raiz, né? A placa top level aqui da placa de rede. E essa placa, ela sempre vai mandar o pacote sem tag. Então, o que está acontecendo, se a gente for olhar aqui no nosso desenho, é que ela está tentando mandar a nativa aqui pela placa 2 e pela placa 1. O problema é que, ao chegar na switch, a nativa, ela vai só aqui para o VPC 1. Então, o ping que eu estou fazendo para o VPC 2 também está indo para o VPC 1. Para resolver isso, pessoal, eu vou dar um shutdown aqui na minha máquina e a gente vai fazer uma modificação aqui nela, deixando ela com uma placa de rede só. Então, beleza, pessoal, eu vou tirar aqui a placa 1, vou deixar só a placa 0, que está na nossa bridge 999, que é a bridge trunk. Eu vou dar um start na VM. Beleza, pessoal, o Debian aqui ele reiniciou. Se eu der um IPA aqui, a gente vai ver que só temos uma placa de rede agora, que é a NS8. A gente continua com ele pingando aqui para a máquina que está na VLAN 1, mas a gente continua não pingando para a máquina da VLAN 2. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu vou dar um nano aqui, ó, e vou configurar uma placa virtual na VLAN 2. etc, Network, Interfaces. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou modificar aqui, ó, essa configuração da porta 19 e vou colocar ela como 18.2. E aqui no alto eu vou colocar 18.2. Esse ponto 2 indica para o Linux que ele tem que taguear essa interface na VLAN 2. E aí
A interface que não tem o ponto, ela vai trafegar o frame padrão, que é o frame nativo. E a placa que tem um ponto alguma coisa vai trafegar o frame 802.1Q com a marcação da VLAN que está depois do ponto. Eu vou dar um Service Network Restart. Se a gente der aqui um IPA, nós vamos ver que agora nós temos ENP6S18, que é a placa principal. Ela está com o IP da VLAN 1, que é o IP 192.68.10.100. E nós temos aqui a placa virtual ENP6S18.2, que ela é filha da ENP6S18, e ela está com o IP da VLAN 2, que é o 192.68.20.100. Aí, pessoal, se a gente pingar aqui o VPC da VLAN 1, ele vai pingar. E se a gente pingar o VPC da VLAN 2, ele não vai pingar. E eu vou explicar para vocês já já o que está acontecendo. Se a gente volta aqui no nosso Proxmox, o que está acontecendo aqui é que a gente explicitamente disse que existe uma VLAN 3.2. Então a gente está separando a VLAN 2, entregando ela em outra bridge. E aí eu preciso então pegar essa bridge aqui, tirar a placa e remover essa subinterface VLAN da placa física. Na hora que eu der um apply aqui, aí se a gente voltar no Linux, aí ela passa a pingar, porque está indo e voltando agora pela bridge 9.999, que é a nossa bridge trunk. Se a gente volta aqui no desenho, pessoal, o que aconteceu foi, da pilha TCP/IP do Linux, ele mandou os pacotes nativos aqui até as placas de rede. Aí na placa de rede virtual 2, ele tagueou, e aí a VLAN 2 foi tagueada do cabo verde até chegar na switch, e a VLAN 1 seguiu nativa. Aqui na switch ele injetou o pacote nativo na VLAN 1 e entregou aqui nativo para o nosso VPC1, e ele tirou o tag e mandou nativo o pacote da VLAN 2 aqui para o nosso VPC2. Então aqui o pacote seguiu os dois, um nativo e outro tagueado no mesmo cabo, utilizando a mesma bridge, e o tagueamento ou não tagueamento foi decidido lá na máquina virtual. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais um vídeo, né? Nesse vídeo você entendeu aí a diferença entre o frame nativo e o frame tagueado dentro do pacote Ethernet na sua rede. Esse pacote, tá, é o formato de pacote que a gente usa tanto na rede local quanto para a internet. É o pacote de nível 2. Ele não compreende a parte de IP, porque a VLAN é tratada na camada 2, não na camada 3. A gente entendeu também algumas topologias possíveis de serem configuradas na rede no Proxmox. Vimos aí 3 topologias e como fazer a configuração de cada uma delas dentro do Proxmox, na switch e na máquina virtual. Beleza?